eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema muito especial e este tema fala sobre alguns ainda acreditam que o sucesso depende de sorte. E você, o que acha sobre o sucesso? Ele depende realmente de sorte? Então vamos lá, vamos verificar se é isso mesmo. Mas a verdade é que a verdadeira sorte, ela está reservada àquelas pessoas que sabem se comunicar, que sabem decifrar outras pessoas. Isso é muito importante, você saber decifrar outras pessoas. Porque o que realmente muda o jogo não são os golpes de sorte, mas sim a capacidade que você tem de perceber o que não é dito pelo outro, de ouvir além das palavras, não é? E também de interpretar gestos, de interpretar silêncios e emoções que são ditas sem palavras, são especialmente pronunciadas de forma emocional e que muitas vezes compreender como o outro pensa, sente, como que o outro reage é extremamente importante para um líder. Porque se esse líder ele não tiver essa capacidade de decifrar o outro, ele não vai conseguir comandar uma equipe de forma a obter um resultado final, um resultado desejado. A arte de dominar da comunicação empática, aquela que constrói pontes ao invés de erguer muros entre pessoas, ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque quem desenvolve essa inteligência, essa capacidade emocional, relacional, ela se torna uma pessoa estratégica. Sim, por que ela se torna estratégica? Porque ela não precisa contar com o acaso. Ela basicamente cria oportunidades efetivas, né, que inspiram confiança da equipe. E isso é o mais importante para um líder, obter a confiança desse líder, né? Ela influencia com autenticidade e lidera também com muito propósito. Isso é essencial para um time. Porque no fim, não se trata de sorte, né? A gente vai estar falando sobre conexão real. E a conexão real, ela é uma habilidade, é uma escolha na realidade. Isso traz muito poder para a pessoa quando ela tem essa habilidade. A liderança, ela tem que ser uma liderança que transforma, que não se apoia em fórmulas prontas, porque o ser humano, ele é uma caixinha de surpresas, não é? Então, a gente não pode ser acometido por golpes de sorte. Nós temos que saber que algumas lideranças, elas nascem da habilidade humana mais essencial e, ao mesmo tempo, mais negligenciada também, porque a capacidade de se conectar com o outro, com o seu liderado, ela tem que ser uma conexão genuína, tá? Ela tem que partir de uma sinceridade para que o outro ele possa se abrir para você, líder, que está comandando a equipe. Então, no cotidiano de um líder, por exemplo, a gente entende que isso significa
mais do que saber dar ordens. Não é só chegar para um time e chegar lá e vamos conduzir esse time, vamos dar ordens, vocês vão produzir o que nós estamos comunicando a vocês, e ponto, e viro as costas e vou embora da equipe, volto depois sem nenhum apoio, sem nada, e saio cobrando esse time em relação a esse resultado. Quando a gente fala líder, liderado, o final, a ponta do final ali na linha, a gente está querendo o quê? Um objetivo em comum para a empresa. A gente está querendo um resultado efetivo. A gente está querendo que aquele liderado, ele faça efetivamente o que foi solicitado. Mas a forma como às vezes é solicitada essa comunicação, ela se perde. Qualquer vírgula, qualquer ponto não dito, se mescla dúvidas, se mesclam erros, se mesclam atitudes incoerentes ao que está se fazendo. E isso acarreta um projeto final muito errado, muito sem sentido, muito por caminhos duvidosos, e isso faz com que a meta não se atinja, o contexto no geral ele não chegue ao resultado final, que as pessoas acabam tendo desconforto comportamental dentro da equipe. Isso tudo, né, saber dar ordens ou conduzir reuniões efetivas é muito importante. E por que elas são importantes? Porque são nessas reuniões, são nessas passadas de informação que as coisas acontecem. Isso significa prestar atenção. Quando você faz uma reunião, o mais importante de tudo é você entender que cada indivíduo que está com você, seja um indivíduo, sejam 10 indivíduos, 3 indivíduos, eles precisam estar atentos ao que você está falando. Eles precisam estar conectados ao que você está falando. E observar o que não é dito, digamos assim, nos corredores, não é? Perceber o olhar inseguro de cada colaborador, calado, né? Entender o motivo por trás de um desempenho baixo de cada colaborador. Isso é algo que é esperado pelo colaborador. Porque quando alguém chega para trabalhar com algumas dificuldades de emoção, de comportamento, de liderança, ela busca ser conectada para que ela possa ser auxiliada a reproduzir aquilo que se espera dela. Então, essa conexão, ela vai além da superfície, tá? Ela mergulha numa complexidade humana com empatia, com escuta ativa, com presença real. Um líder, ele não é só um líder de carne e osso, ele tem que passar a ser um líder emocional. Ele tem que incorporar uma postura que começa por pequenos gestos. Uma simples pergunta para o seu liderado, tipo, como você está hoje? No início do dia, faz toda a diferença. Talvez não para você que é líder, porque você de repente tem tantas outras questões a serem definidas que essa questão para você acaba não sendo importante, mas para aquele que está na outra ponta da linha e que está com o problema e que chegou com o problema dentro da empresa, é muito importante. Vai fazer diferença no dia dele, vai fazer
uma grande diferença na vida profissional dele. Vai fazer uma grande e imensa diferença no resultado final que ele vai te apresentar. Então, é realmente ouvir a resposta. Quando você faz um questionamento para um liderado, você tem que ouvir a resposta, mas ouvir de uma forma correta, da forma que realmente esse liderado está te passando. Então, ajustar o tom de voz, né, conforme a sensibilidade que exige aquele momento, é mais importante que tudo também. Cada passo, cada atitude do líder conta na hora de uma conexão com seu funcionário. Dar um feedback não para corrigir, tá? Mas dar um feedback para desenvolvê-lo, para que esse funcionário ele possa sentir que ele pode se desenvolver em algo mais. Ele pode dar o melhor dele naquele momento, né? E isso tem que ser enxergado por ele. Então, fazer com que ele enxergue efetivamente o potencial, mesmo quando ele ainda está embrulhado. E se passa a ter uma insegurança desse liderado, ele precisa receber um apoio, porque ele precisa entender sobre as suas inseguranças, e essas inseguranças elas precisam ser dominadas por ele. E o líder ele precisa saber que cada pessoa ela reage de um jeito, ela aprende de um jeito, ela comunica-se de um jeito, e que o verdadeiro líder ele não exige uniformidade. Então, quando nós estamos com um time nas mãos, nós temos que entender o seguinte: se eu tiver 10 pessoas abaixo de mim numa liderança, ou se eu tiver uma pessoa abaixo de mim na liderança, a forma verdadeira de eu liderar essa pessoa ou essas pessoas tem que ser a mesma, para todos igualmente. A minha atenção tem que ser proporcional a todos que estão no meu time. A minha atenção às reações emocionais desse time tem que ser igual. Eu tenho que saber, como líder, navegar na diversidade. Para pensar e olhe para as pessoas que estão junto a você. Se você lidera hoje, para pensar quais desses liderados que veio à sua mente agora é igual ao outro. Comece a anotar em um caderno quais as diferenças entre essas pessoas. Começa a olhar para esse caderno no final do dia ou no dia seguinte das anotações e perceba o quanto você está trazendo efetivamente de questões importantes sobre cada liderado seu. Cada liderado seu vai reagir de uma forma quando você determinar que um processo ele está mudando. Cada liderado seu vai entender de uma forma como é importante produzir aquele projeto que você está coordenando. O resultado final tem que ter a imagem desses colaboradores. Então, eles têm que entender que eles estão dentro desse contexto com você. E a conexão nesse contexto, né, ela se torna uma ferramenta estratégica, inclusive, para que você possa liderá-los. Um time que se sente visto, ouvido e respeitado, ele responde
com mais engajamento. Se você tiver um time que você olhe para ele, que você mostre para ele que você confia nas atitudes e nas habilidades e nas competências que ali estão instaladas naquele momento para produzir todo o processo, eles vão te entregar muito engajamento, lealdade, eles vão te entregar criatividade, eles vão formar um ambiente que não dependa só de sorte para prosperar, mas que eles vão construir com consistência, confiança e uma comunicação que vai além das palavras. Então, por isso, a inteligência emocional, ela não é só um extra de repertório, tá? Ela é a base de um líder. A inteligência emocional, ela deveria ser o beabá da formação de um líder. Aliás, a inteligência emocional já tem que nascer com o líder. O líder, ele já tem que ser formado com essa inteligência emocional. Quando ele é formado por essa base, ele já chega semi-pronto a uma liderança. Ele já chega de uma forma que ele já sabe constituir o time, cada qual em seu espaço, absorvendo as suas tarefas e produzindo o todo. Então, você consegue ter uma equipe coesa para que você possa trabalhar e entregar todos os projetos de uma forma muito engajadora, porque a cada movimento seu, o time vai estar no mesmo movimento. Você pode ter certeza disso, tá? E desenvolver essas competências, digamos assim, é uma decisão intencional, tá? Ela envolve autoconhecimento, ela envolve disposição para o aprendizado contínuo desse público, ela envolve, acima de tudo, a humildade por parte do líder, para entender que liderar não é sobre todas as coisas, né? E sobre todas as respostas, mas sobre criar espaços onde pessoas se sintam seguras, onde elas possam crescer, onde elas possam se expressar, onde elas podem onde elas possam contribuir na realidade com todo o processo. Essa que é a verdade, né? Então, todo esse crescer, todo esse crescimento vem de uma contribuição dela junto ao projeto. Quando a gente tem um time, né, no fim, liderar não é sobre controle, então é sobre influência e é sobre dar espaço para que as pessoas sintam vontade de seguir os seus passos. E a influência, ela é mais poderosa, ela é algo que nasce da conexão verdadeira. Essa conexão, ela vem de quem? Ela vem do espaço que o líder abre para poder efetivamente trazer para dentro do time pessoas que estejam nas mesmas sintonias, para pessoas que possam trazer para você engajamento puro, que contagiam outras pessoas. A tua liderança, ela precisa ter um nível de entendimento tão assim admirável, que a fluidez desse projeto, desse trabalho a ser feito, ele vai ser único, ele vai ser um trabalho desenvolvido por pessoas que estão no time porque querem estar no time. Elas estão ali porque elas entendem que o líder faz parte de todo o projeto.
ela entende que aquele líder é o suporte, aquele líder faz parte do crescimento dela, aquele líder é o apoiador, aquele líder ele está presente no momento da dificuldade, aquele líder ele está presente no momento em que precisam de uma ajuda, precisam de um apoio, precisam de alguma ferramenta diferente para produzir o projeto ou a tarefa, enfim. Quando se monta uma equipe, por exemplo, nós entendemos que essa equipe, ela deve ser a base efetiva de todo um processo que vai acontecer e que vai ser produzido um trabalho que vai ter a assinatura de todos do time. E olha que interessante, porque muitas vezes, você entra num grupo para assumir uma liderança e se as pessoas não te conhecem 100%, você passa por uma curva de mudança, né? Quando você entra numa empresa, que você é novo dentro dessa empresa, você vai passar por uma curva de mudança. Então vem lá a sua negação, aquele olhar meio desconfiado, até que você se apresente efetivamente como um líder capaz de conduzir todo o processo junto a esse time e esse time entenda que eles podem ter o apoio infinito e irrestrito desse líder. Quando toda essa curva ela passa, quando essa negação passa desse líder, começa uma fluidez no trabalho. E aí é o momento onde o líder tem que entrar com o autoconhecimento e se engajar ao time de determinada, assim, de uma forma que ele possa resgatar o melhor de cada um do seu time. Entender quais são as posições estratégicas de cada um do seu time. No dia a dia, nós trabalhamos com comportamentos sutis, que muitas vezes causam estresse, assim, fantásticos, né? Quando você está dentro de um grupo de pessoas onde estão desenvolvendo algum trabalho, mas se um deles não está bem, né, emocionalmente, ou ele se indispõe emocionalmente com alguém dentro do time, é notório o quanto as tarefas não saem, as tarefas não se completam, as tarefas elas não chegam no seu final, elas não chegam ao resultado desejado. E isso traz uma impotência, né, para todo o time, que quando chega ao final do dia, o desgaste e o cansaço toma conta desse time de tal forma que as pessoas não sabem por que aquilo aconteceu, por que não reagiram da forma necessária, por que o trabalho não foi encerrado, por que aquilo foi tão cansativo, porque aquele dia foi tão cansativo. Aquele dia foi tão cansativo porque você não produziu de forma leve, de uma forma que você tivesse utilizado todas essas suas habilidades comportamentais, a sua capacidade de autoconhecimento, de autogestão e até mesmo de fluidez no time. Porque cada um ali dentro daquele time também provavelmente não estava bem, também vai sair daquele dia cansado, também vai olhar para trás e falar: nossa, eu não produzi nada hoje. Também, aí vem as frases, né? As frases são as melhores. Também, com o gestor que nós temos, que apoio que nós recebemos desse gestor? Ah, nenhum. E assim vai. Então, o dia a dia de um líder, ele não só precisa ter apoio integral desses colaboradores, como o próprio líder precisa entender o que cada colaborador deseja chegando ao final do dia, ou no final do mês, ou no final de um período. Nós precisamos entender pessoas. Pessoas entram e saem das empresas com os mesmos problemas.
Se você se você se colocar para conversar num grupo de 10 pessoas, todas elas vão ter uma história interessante de liderança. Todas elas vão ter uma reclamação sobre uma empresa. Todas elas vão dizer que em algum momento cruzaram com alguém fantástico, que aquele sim era o verdadeiro líder. Mas o que é e o que seria muito importante para elas? Olharem para dentro de si e verificarem quais foram os problemas que aconteceram naquele momento em que marcou tanto e elas hoje estão pontuando para você o porquê que aquilo não foi legal, o porquê aquela experiência não deu certo, não caiu bem, por que aquela experiência ocorreu de forma tão desastrosa. É muito importante, é algo assim fantástico quando nós chegamos ao final do dia e o resultado foi olhar e dizer: nós, time, encerramos mais uma vez o dia com nota 10. Nós encerramos o dia com tudo que nós havíamos previsto pronto. Esse é o verdadeiro time. Mas para que isso aconteça, eu preciso tanto do time ter um autoconhecimento e uma gestão emocional muito importante naquele momento para se desenvolver nesse time, quanto ter um líder que faça a gestão de forma sutil, leve, que conduza todos do time, pegando o melhor de cada um para reproduzir dentro do grupo. Então fica aqui a dica para todos os líderes que querem desenvolver os seus liderados, para que eles parem um minuto, um momento com esse time e tente extrair o melhor de cada um. Tente fazer com que cada um possa se mostrar como realmente é. E que no meio dessa diversidade toda, você possa produzir um excelente trabalho para ambas as partes. Porque ter um time coeso é algo assim extremamente sonhado por todos os líderes e por todos os liderados também. Porém, nada acontece se não houver mudança comportamental. Então, olhe para você, olhe para dentro, se autoconheça, saiba quais são os gatilhos que buscam aquelas emoções mais chatas que você tem para que você possa produzir melhor, para que você barre esses gatilhos no momento estratégico das suas tarefas diárias. E só assim, aos poucos, você vai se conhecer emocionalmente e trazer um resultado fantástico para sua equipe. E aí, eu falo para você, é o momento de você começar a crescer. E você crescendo, o seu líder cresce, a empresa olha para você com um olhar de gestão e provavelmente um dia você vai estar em algum momento numa liderança de equipe e aí sim você vai ser visto com o olhar que você olhou para o seu líder. Tome cuidado com esses pontos que são muito importantes, tanto para o líder quanto para o liderado. E aqui fica o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Eu sou a Silvia D'Amico. Espero vocês no próximo episódio e peço que vocês curtam todas as redes sociais da TV Humana, que estão fantásticas, que temos muitos apresentadores, muito conteúdo bacana, muita trajetória que vocês podem fazer junto conosco para crescimento profissional e pessoal. Fica a dica aí.
Muito obrigado pela companhia e eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!